A gente costuma pensar que o tempo cura tudo, não é? Mas e se o tempo for a própria arma do crime? É sobre isso que vamos falar. Nós vamos mergulhar num processo judicial para entender um conceito que é, no mínimo, assustador: a cronotoxicidade. Basicamente, como o relógio e a burocracia podem ser assim manipulados para destruir a vida de alguém. Olha, logo de cara, a análise dos autos já joga na nossa frente uma frase que, nossa, define toda a tragédia humana no centro dessa história. É essa que está aí na tela. A requerida joga com o calendário, apostando que a lentidão da justiça fará o trabalho sujo que ela começou: matar a figura paterna no coração e na mente de sua filha. Pensa bem, isso aqui não é sobre papelada, não é sobre processo. É uma acusação de aniquilação. Ok, antes da gente entrar em qualquer detalhe técnico, a gente precisa entender a ferida, sentir o que está por trás disso tudo. Porque, no fundo, este não é um caso sobre papéis, é sobre o custo humano do tempo. E é aqui que a nossa noção de tempo precisa ser resetada. Pensa bem, para um adulto, 10 meses, ok, é um bom tempo, mas passa. Agora, os documentos argumentam uma coisa muito séria. Para uma criança de 2 anos, esse mesmo período de afastamento forçado do pai não é só um detalhe no processo, é biológico. É o que eles chamam de uma eternidade neurológica. É tempo mais do que suficiente para o veneno da alienação, sabe, se instalar ali de um jeito talvez permanente. E essa eternidade tem uma voz, tem uma dor. E essa citação, que foi tirada direto dos autos, ilustra isso de um jeito devastador. É a perspectiva do pai descrevendo o que ele sentia ser uma farsa de convivência. Ele diz: "Me reduziram a isso, a um pai de vidro, uma voz fantasma tentando atravessar uma tela fria para consolar uma bebê de 2 anos que só queria colo." É a impotência pura transformada em palavras. Só que aí, em algum momento, a dor, a impotência, elas começaram a dar lugar a uma outra coisa: a suspeita. E essa suspeita toda começou com uma prova que, francamente, parecia impossível. Um fato que desafiava a lógica, que desafiava o próprio tempo. E a suspeita toda se resume a essa pergunta, que é a pergunta central aqui. É possível, sério, é possível fazer uma perícia psicológica forense completa, com todo o rigor científico que isso exige, em apenas 24 horas? Não. A resposta, que a análise forense dos documentos dá, é um sonoro não. E essa linha do tempo aqui mostra exatamente o porquê. Olha só, dia 10 de julho, o pai é citado formalmente. Dia 11, o dia seguinte, um laudo psicológico super complexo já está protocolado no sistema. 24 horas. Só 24 horas separam uma coisa da outra. Não é à toa que isso foi apelidado de laudo delivery. E para a gente ter uma ideia do tamanho da impossibilidade, é só olhar as etapas de uma perícia de verdade. Primeiro tem que receber a ordem do juiz. Depois, analisar milhares, eu disse milhares de páginas do processo. Aí tem que agendar com todo mundo, fazer entrevistas clínicas, fazer visitas, transcrever tudo e só então redigir o laudo técnico. Cada passo desse leva tempo. Fazer tudo isso em 24 horas, os próprios documentos dizem que não é só improvável, é administrativa e, olha, humanamente impossível. Então a pergunta é: se era impossível, como é que aconteceu? A resposta que os autos sugerem não é um simples erro, é um projeto. E agora a gente vai desmontar o que seria a engenharia por trás dessa suposta fraude. E aqui está o ponto central de tudo. A conclusão da análise forense é que aquele laudo não era um estudo, era uma arma. Um documento pré-fabricado que teria sido feito na clandestinidade, justamente no período em que o pai, por lei, não podia se defender, e aí depois foi só inserido no processo para dar uma cara de legalidade a uma decisão que aparentemente já estava tomada. E essa tabela aqui ajuda a gente a entender a anatomia do que foi chamado de prova dirigida. É como se fosse o elenco e o papel de cada um. Primeiro, a psicóloga, que teria feito o laudo sem nem ouvir o pai. Depois, o advogado da outra parte, que pegou esse laudo e usou para transformar uma versão unilateral da história numa verdade científica. E tudo isso acontecendo dentro do chamado processo fantasma, que é o período em que a prova foi forjada sem que o pai pudesse fazer nada. Ok, agora a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Aquele laudo, ele não foi um ato isolado. Pelo contrário, ele era só uma peça numa engrenagem muito maior, uma estratégia que tem nome: cronotoxicidade. Cronotoxicidade. É um nome forte, né? E a definição que os documentos dão é muito específica. É o uso deliberado, doloso e patológico do tempo processual como agente patogênico e arma química contra o vínculo afetivo.
Ou seja, a ideia de que a demora ou a velocidade da justiça não acontecem por acaso. Elas são, na verdade, ferramentas manipuladas com um objetivo. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essa arma funcionaria na prática. É o que os autos chamam de os dois relógios da justiça. De um lado, você tem o tempo relâmpago, que serve para o tal consórcio, com laudos que ficam prontos em 24 horas. E do outro lado, o tempo da morte, que é para o pai, o forasteiro. Para ele, a justiça exige cartas precatórias de papel, que levam meses para chegar, e nega o uso de videoconferência, uma tecnologia que, veja bem, o próprio juiz já usava em outros processos. Tudo isso, claro, levanta a pergunta: quem é que estaria no controle desses dois relógios? E a denúncia que está nos autos aponta para algo muito grave: um sistema capturado. A análise vai fundo e chega a uma conclusão, assim, bem pesada. A situação na comarca de Varginha é descrita como um estado de exceção não declarado. O que isso quer dizer? Basicamente que as instituições públicas, que deveriam servir a todos, estariam, na verdade, trabalhando para atender interesses privados. E quem seriam os operadores desse sistema? Segundo a denúncia, seriam estes: o juízo, que é acusado de ser o arquiteto da lentidão; a psicóloga, que serviria como a validadora da fraude, com o que foi chamado de ciência de aluguel; a outra parte do processo, que teria instrumentalizado tudo; e, por fim, o Ministério Público, que é acusado de omissão, mesmo diante das evidências. Mas por quê? Qual seria a motivação para capturar todo um sistema? Para manipular o tempo e destruir uma família? Segundo os documentos do processo, a motivação teria um preço, e o preço seria este: R$100 mil. E esse valor, claro, não aparece do nada. Ele vem de prints de mensagens de WhatsApp que comprovariam a exigência financeira sob ameaça de obstruir a convivência entre pai e filha. A alegação é muito clara, uma tentativa de extorsão, onde a criança estaria sendo usada como moeda de troca. Diante de um cenário desses, a defesa se apoia num princípio muito antigo do direito, lá do tempo dos romanos: fraus omnia corrupti. A tradução é simples e direta: a fraude corrompe tudo. A ideia é que, a partir do momento em que a fraude entra num processo, ela contamina, ela envenena absolutamente tudo que vem depois. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além desse caso específico. A gente precisa se perguntar: quando é que a lentidão da justiça deixa de ser só uma falha do sistema, algo que a gente lamenta, mas aceita, e se transforma numa arma, numa ferramenta deliberada de tortura psicológica? A resposta para essa pergunta talvez seja o que separa um sistema com falhas de um sistema que foi capturado.